E hoje estarei dando continuidade à mensagem de ontem. Ontem falei a vocês que para uma pessoa ser avivada, ela precisa fazer algumas coisas. Também falei a vocês que muitos dos nossos irmãos sofrem os problemas que sofrem porque não são avivados pelo Espírito, não são avivados pela palavra. E alguns estão vivendo e padecendo situações difíceis. Daí então, eu comecei a minha mensagem falando para vocês sobre o texto de Atos, capítulo 4, versículo 31, que começa dizendo o seguinte: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra. Bem, essa é a receita para que eu e você possamos ter uma vida avivada. Qual é a receita aqui? O que é que o texto bíblico nos diz? Que devemos primeiro orar, por isso que o texto diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar, para que as coisas comecem a tremer, para que o mundo físico comece a ser abalado, você precisa orar. A oração é que vai fazer esse negócio sobrenatural acontecer. Depois disso, o autor bíblico diz: eles não somente oraram, mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, uma segunda parte é ter a presença do Espírito. Se você anda com sua vida sem ter a presença do Espírito com você, você corre sérios riscos de não conseguir nunca ser avivado, porque o que vai fazer a transformação da sua vida é a presença do Espírito Santo. Daí, então, um segundo segredo que eu estabeleço no meu sermão com vocês é o poder do Espírito Santo. O texto começa dizendo assim, ó: todos ficaram o quê? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 31. O segundo segredo que o texto bíblico nos traz aqui sobre ter uma igreja avivada, ter uma vida avivada, ter um negócio novo na nossa vida, começar uma nova história com Deus. Como é que eu faço, pastor? Porque parece que minha vida espiritual está estagnada, parece que minha vida da minha família está estagnada, parece que o meu parente, meu esposo, parece que as coisas estão meio mornas aqui, a minha igreja parece que não tem o fogo do Espírito, não tem algo diferente. Quando eu chego na igreja, eu vejo um ambiente frio. O que então está faltando para nós? O texto bíblico nos diz que a segunda parte, além da oração, é ter a vida cheia do Espírito. E nesse segredo aqui que falei a vocês, de ter a vida cheia do Espírito, há um exemplo no livro de Atos, capítulo. Deixa eu botar aqui. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. Vem falando justamente, Atos capítulo 2, versículo 4, vem falando justamente sobre esses irmãos que foram novamente cheios do Espírito. Como é que eles foram cheios do Espírito ali? Qual foi a experiência que eles tiveram lá? Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo a que o Espírito lhes concedia que falassem. Então vejam, queridos, o texto bíblico deixa claro aqui que eles começaram a ter um exemplo de gente que estava cheio do Espírito. Eles tiveram o dom de línguas aqui. E eles falavam em sua própria língua materna e as pessoas entendiam na sua língua também. Então, essa tradução, quem fez essa tradução foi o Espírito Santo. Toda vez que você deseja um dom do Espírito Santo, o dom tem que ser necessário. Por exemplo, não podemos ter o dom do Espírito aqui no sentido do dom de línguas se todos nós entendemos uns aos outros. Não faz sentido ter um dom desse, ou o Espírito Santo dar um dom desse, sendo que todos estão bem. Não faz sentido, por exemplo, o Espírito Santo dar um dom ali de cura, sendo que todos estão bem. Não há irmãos doentes aqui, tem a medicina para fazer.
Ou seja, o dom que Deus vai dar é um dom onde há necessidade. Sabendo disso, você percebe que se você não tiver o dom do Espírito Santo, você não vai ter algumas coisas feitas na sua vida. Porque às vezes você tem necessidade de algumas causas que são causas chamadas de causas impossíveis. Você tem alguns problemas que você precisa resolver. Você tem algumas dificuldades com seu filho, com sua filha, com seus parentes que precisam resolver. E por que, pastor, não resolve? Por que, pastor, as coisas não se desenrolam do jeito que a gente espera que se faça? Será que não te falta ter o poder do Espírito Santo para que esse dom seja concedido a você? Será que o Espírito Santo não precisa falar ao seu coração, à sua mente, que está embotada com as coisas desse mundo aqui, e por isso você não consegue captar o que o Espírito quer te dizer? Será que o Espírito Santo está apontando para um outro lugar, mas você não está conseguindo perceber porque você está olhando sempre para o lugar terreno? Bem, esses são questionamentos que você precisa fazer caso você queira ter o segundo aspecto de uma igreja avivada, de um irmão avivado, de uma família avivada. O segundo aspecto é garantir que o Espírito Santo esteja dentro do seu lar, dentro da sua vida, dentro da sua igreja. Por isso, há uma experiência aqui do Pentecostes, né, que é o dom do Espírito Santo, e essa experiência do Pentecostes, ela sempre se repete no livro de Atos. Sempre a gente percebe essa experiência se repetindo e ela continua se repetindo todos os dias na vida dos irmãos. Todo dia você tem condição de ter a presença do Espírito sobre você. Todo dia você tem condição de ter a força do Espírito Santo sobre sua vida, assim como os cristãos do livro de Atos tiveram. E eles tiveram esse poder para a pregação do Evangelho. Como resultado disso, a vida deles era uma vida de oração. O resultado dessa vida de oração que eles tinham fez com que eles experimentassem essa plenitude do Espírito Santo. Para quê? Para que esse dom de ter o Espírito Santo sobre si? Para evangelizar de forma fervorosa. Não adianta você querer ter o Espírito Santo em sua vida se você não prega o evangelho, se você não usa, porque o Espírito não te dará um dom para que você não use. O Espírito, ele não é bobo, ele não vai dar um dom só para você dizer, olha, eu tenho um Espírito, eu faço assim, assado, não sei o quê, eu tenho dom de cura e tal. Não adianta, você vai ter o dom que o Espírito te der de acordo com a necessidade. Por isso, eu falei no dia de ontem que é preciso fazer a oração, porque sem essa oração, esse estilo de vida de oração, como resultado, eles tiveram o Espírito Santo. Como resultado de você participar do Goal Six, você vai ter o Espírito Santo. Então, não dá para ter o Espírito Santo se não tiver previamente essas instruções acontecendo. Sabendo disso, pregar com mais ousadia, pregar a palavra de Deus, como diz Atos capítulo 6, versículo 10. Olha como a palavra diz aqui. Atos 6, versículo 10 diz assim, ó. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão estava perante quem? O Sinédrio. E vocês sabem que Estevão foi apedrejado aqui. E foi o último Marte ali que fez com que todo mundo visse o erro que estavam fazendo. O texto bíblico deixa claro aqui o seguinte, que Estevão estava falando, mas ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Todo mundo ouvia Estevão assim, cara, não é possível que esse cara esteja errado. O que esse camarada está falando? Olha só, vamos dar ouvido a isso. É um fato, irmãos, de que há um resultado quando você ora, quando você tem um estilo de vida de oração e quando você tem a presença do Espírito Santo. Você começa a pregar com mais ousadia, você começa a pregar com mais coisas. Eu ainda te digo mais. Os opositores do evangelho não podiam resistir a essa sabedoria que Estevão tinha por conta do Espírito Santo. Como ele falava. Quando você tem o Espírito Santo, as pessoas que estejam resistindo a você, as pessoas que sejam seus opositores, não vão conseguir vencer.
porque em ti há uma força muito maior. Todo o mal cai por terra quando a pessoa tem o Espírito Santo. Todo o mal cai por terra quando a pessoa tem essa plenitude do poder da palavra, do Espírito, com uma vida de oração. E por isso que o texto deixa claro que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. O lugar físico começa a ser modificado. Então imagine, irmãos, as pessoas que antes eram suas inimigas vindo buscar conselhos a você. Imagine, então, as pessoas que não acreditavam em você, agora começam a acreditar em você. Por quê? Porque há uma atração em você, há uma luz diferente em você. Essa luz nós julgamos e dizemos o nome aqui, sendo a luz do Espírito. Por quê? Porque você mantém uma vida de comunhão com Deus. O inimigo, como disse ontem para você, ele antes corria atrás de ti para tentar te aprisionar, feito marapuca, fazer ali coisas para prender você. Agora, o inimigo, ele vai estar correndo de ti. Por quê? Porque em ti tem a presença do Altíssimo, em ti tem a presença da divindade. E quando a presença da divindade está sobre você, então o inimigo corre de você. Sabe, irmãos, é um fato de que o inimigo ele não teme igrejas grandes e cheias. Ah, não teme, não. Eu já vi o inimigo entrar em algumas igrejas aí. Mas o inimigo teme pessoas que oram. Ah, meu irmão, quando começarem a orar e começar a pegar fogo o negócio, o fogo do Espírito vier, começar a sair aquela fumaça do incenso da presença do Senhor, se o inimigo meter o pé, o cara começa a se queimar. O cara começa a derreter, o cara começa a pegar fogo. Por quê? Porque na presença daqueles que se consagram haverá o Espírito Santo. E a divindade, ao estar presente, ela começa a queimar todo o mal. E o que está dentro do seu coração, se for mal, também é consumido. E se o inimigo chegar perto de você e também é mal, ele será consumido. Por isso que o inimigo corre das pessoas que têm a presença do Espírito. Uma certa feita, uma pessoa falou para mim como uma chacota de que os adventistas não têm a presença do Espírito Santo, porque em suas próprias igrejas não há manifestação do Espírito Santo, não há expulsão de demônios. E ela falando para mim, e eu pastor, né, ouvindo aqui, e ela falando para mim que não há a presença do Espírito, que os adventistas são da lei, papapá, papapu, e não tem a presença do Espírito lá e tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu expliquei para ela, falei, irmã, na nossa igreja é um fato, nós não temos ali o caminho de ter a expulsão dos demônios ali em nossa igreja. Todos ali chamado de culto de libertação, né? Ali todos os dias na igreja onde ela frequentava tinha ali o culto e eles libertavam ali os demônios, libertavam as pessoas que estavam ali com os demônios e tudo mais e tal. E eu falei, de fato, você não vai ver muito isso. Nós temos, mas não temos muito isso. É um fato. Não é porque não há a presença do Espírito Santo, é porque que em nossa igreja o diabo não entra. O Espírito Santo já está ali como um quartel-general e o diabo não entra em nossa igreja. E por isso que a senhora não vê a manifestação. Nós não ficamos conversando com o diabo ali. E aí, diabo, o que é que você fez com a moça? Ah, não, eu peguei ela e fiz assim, assado. E peguei também o filho dela e fiz... Mas você, por que você fez isso? Qual a sua intenção? A minha intenção é destruir ele, é acabar com a vida dela e tal. Nós não temos esse tipo de conversa. Assim como na tentação de Jesus Cristo, em momento algum, ficou debatendo com o diabo. Em momento algum, Jesus ficou conversando com o inimigo. Porque com o inimigo ninguém se conversa. Com o inimigo nós nem chegamos perto. O inimigo nós matamos e aprisionamos. Então, é dado poder aos descendentes de Adão e Eva pisar a cabeça do diabo e esmagar a cabeça do diabo. Não é poder para conversar com ele, nem fazer amizade, nem qualquer outra coisa. Ele, se chegar, ele leva ferro aqui. E aí eu conversei com a mulher é meia doida, e aí eu conversei com ela. É um fato que muita gente não consegue viver e não consegue expulsar o demônio da sua própria vida, da sua própria casa, porque não há presença do Espírito em seu lar.
Não há presença do Espírito em muitas igrejas, não há presença do Espírito nas conversações, não há presença do Espírito no momento de agir, no momento de falar, porque não se clama a presença do Espírito. A Bíblia diz que por conta do final dos últimos tempos, haverá uma intensidade da força do Espírito Santo, ou seja, da divindade, sobre os eleitos, sobre os filhos de Deus, sobre a igreja do Senhor. O que aconteceu, o que nós estamos lendo aqui em Atos capítulo 2, né, da presença e da descida do Espírito Santo, isso vai acontecer de forma muito mais forte com a presença do Espírito na igreja aqui. A chamada chuva serôdia, aquela chuva torrencial, última, forte, para dar o último gás ali à plantinha para ela vencer. Então, se você deseja vencer, se você deseja caminhar rumo ao céu, se você deseja que sua família tenha poder, se você deseja que as brigas acabem, se você deseja que o clima mude dentro de casa, se você deseja ter prosperidade em sua vida, ter a plenitude em sua vida, ter crescimento em sua vida, assim como a árvore, a plantinha tem crescimento, então você precisa clamar pela presença, por essa chamada chuva serôdia sobre você, por essa presença do Espírito Santo forte. Para quê? Para que o inimigo comece a ficar com medo de ti. Para que você comece a ficar com cara de mal. Sabe, quando você começa a ficar com cara de mal, as pessoas vão olhar e vão até sair de perto. Então, você tem que ficar com cara de mal. Você tem que ficar com essa presença do Espírito Santo para que o inimigo tema você quando ele passar perto de ti. Por quê? Porque com ele tu não brinca. Tu não dá nem sorrisinho pro inimigo. Você começa a ver quais são os pecados que você tem e você começa a limpar, você começa a tirar, você começa a perceber quais são ali as coisas que te faltam, você começa a adquirir através do poder de oração, através desse relacionamento com Deus, e então o Espírito se achega a você. Sabendo disso, há um resultado claro quando você experimenta a plenitude do Espírito Santo. Você vive com mais fervor. Então, se eu estiver falando com algum jovem, com algum irmão, com algum parente aqui que não tem fervor, então te falta a presença do Espírito Santo. Você não tem força para pregar o evangelho com mais ousadia, porque você é tímido, então te falta, você já sabe, você não tem a plenitude do Espírito. Por quê? Porque quando você tem a plenitude do Espírito, Deus te coloca de tal forma e te levanta, e você fala com o poder de fogo. Sabendo disso, é preciso com que você compreenda que quem tem o Espírito Santo, os opositores começarão a correr. Quem se opõe a você vai começar a correr. Por quê? Porque não vai resistir ao que tem em você, como foi o caso de Estevão. Não resistiram ao que tinha em Estevão. Sabiam e olhavam e queriam pegar Estevão de qualquer jeito, mas quando o homem falava assim, cara, não tem condição, esse cara tá certo, nós é que estamos errados. Os opositores começaram a perceber que eram eles que estavam errados. Por quê? Porque a verdade liberta. Porque a presença do Espírito transforma. E se você não tem, você não é nem livre e nem liberto. É um fato, queridos irmãos, que Atos capítulo 4, versículo 8, vem falando para a gente, está escrito que Pedro, cheio do Espírito, pregou com ousadia perante as autoridades do povo e dos anciões. Olha só o que Atos capítulo 4, versículo 8 nos diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse autoridades do povo e dos anciões. Pedro e João sobem perante o Sinédrio. Vocês sabem o que acontece nesse enredo aqui. Pedro começa a pregar o evangelho e nessa pregação que ele faz, ele prega o evangelho e 3.000 pessoas se convertem. Se tivesse uma pessoa hoje que pregasse o evangelho e 3.000 pessoas se batizassem, iam chamar o pastor de louco, que está dando banho, que está fazendo o batismo de qualquer jeito, está fazendo as coisas, as pessoas não estão convertidas, porque imagine, irmãos, 3.000 pessoas serem batizadas num dia só, numa mensagem só. O cara não passou pelo estudo bíblico, o cara não passou por nenhum programa, por nenhum processo, o cara não foi nenhuma vez na igreja, o cara nem entrou na sinagoga, mas ele foi batizado.
Bem, algumas pessoas diriam, ele não está preparado. Outras pessoas diriam, ele não tem condição. Sabe, irmãos, eu quero dizer que quando a pessoa tem a plenitude do Espírito, e de fato houve um questionamento, ainda no livro de Atos, que alguns discípulos estavam falando em línguas e os próprios judeus estavam questionando que eles não eram batizados. E aí então houve o questionamento: como é que eles estão falando em línguas se eles mesmos não são batizados? É um fato que o Espírito Santo usa quem ele quiser, quando ele quiser. E esse processo de conversão ali é um processo dado pelo Espírito. Nós queremos sim que todas as pessoas passem pelo estudo bíblico. Queremos sim que todas as pessoas tenham ali frequência à igreja. Queremos sim que todas as pessoas tenham ali, como posso dizer, sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas antes de serem batizados, sejam membros da escola sabatina antes de serem batizados. Sim, tá tudo certo, mas algumas pessoas não seguirão esse rito. Por quê? Porque, conforme nós vimos no livro de Atos, tem pessoas que terão o poder do Espírito, falarão línguas, mas não terão o batismo ainda. Eu, por exemplo, fui batizado com 10 anos. Minha família toda não queria, e vocês sabem, eu já contei essa história, minha família toda não queria que eu fosse da igreja. Hoje virei pastor, ficou pior ainda, porque a família não queria nem que eu fosse da igreja, ainda mais pastor. Fui batizado com 10 anos sem autorização dos pais. Parece que a minha história de conversão, parece que eu queimei todas as etapas. Eu era jovem demais, meus pais não queriam, não houve autorização, eu supliquei à igreja, o pastor fez o batismo sem autorização da minha avó, que não podia. No último dia, quando estava se encerrando as luzes, e vejam, irmãos, aparentemente era para tudo dar errado. Por quê? Porque não tem um parente da igreja na minha família. Não tem ninguém crente na minha família. Uma parte da minha família é umbandista, outra parte é cadecista, mesa branca, mesa preta. Não tem ninguém da família que é adventista. E hoje eu virei um crente e ainda mais virei pastor dos crentes. Você está percebendo que algumas coisas não serão escritas na mesma velocidade ou do mesmo jeito que você quer? Você está percebendo isso? Então, o que te falta para ter esse olhar mais aguçado? O que te falta para você conseguir ver além dos seus próprios olhos? O que te falta para você ver além do que aos olhos humanos te permitem? O poder do Espírito. E porque tu não tens o Espírito, tu não consegue entender. Tu fica clamando, tu fica chorando, tu fica passando dificuldade porque você não está conseguindo ver como o Espírito vê. Daí, então, o autor bíblico deixa claro que Atos capítulo 4, versículo 6, Saulo, melhor dizendo, Pedro estava cheio do Espírito Santo e ele prega o evangelho e 3.000 pessoas se convertem. Atos capítulo 13, versículo 9, também vão falar sobre isso a nós. Está escrito que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou seus olhos em Elimas, o mágico, e repreendeu o demônio que usava ele para atrapalhar a pregação do evangelho. Um segundo ponto que eu percebo aqui: quem tem o Espírito Santo começa a ter uma visão mais aguçada. Começa a ver antes do ser humano, começa a ver antes das coisas humanas. Paulo, quando olha, por exemplo, ali para Elimas, que era aquele mago, Paulo faz o quê? Ele olha para ele e vê ali, olha, não é ele, mas é o diabo que está usando aquele cara para atrapalhar a pregação do evangelho. Talvez você esteja pensando que o problema na sua vida seja seu esposo, que é xarope, seja sua esposa, que é xarope, seu filho, que é desobediente, seus parentes. Talvez você pense que o problema é o seu chefe, só que você não está percebendo que quem está por trás daquele mago ali chamado Elimas era o próprio diabo, o próprio demônio. E por isso houve uma repreensão da parte do Senhor, da parte de Paulo para com ele. Se você não começar a sentir o cheiro do enxofre dentro do seu lar, se você não começar a entender por onde o inimigo está passando, se você não começar a perceber que o inimigo está andando ao seu redor para te destruir,
Talvez você já tenha se acostumado com a presença dele e você já nem sente mais o cheiro fedorento dele. Você já não nem percebe porque ele está andando do teu lado. Se você nessa história da vida você não se encontra com o inimigo, tome cuidado porque ele pode de fato estar andando do seu lado. Você vai se encontrar com ele, mas você tem que entender qual é o lado que você está. Para tanto, você precisa ter a presença do Espírito sobre você. Por quê? Porque Paulo sentiu distante, a distância, o cheiro do enxofre. Ele viu a maldade que havia naquele mago e o porquê que ele estava fazendo aquilo ali. Ele viu que aquele camarada estava sendo imbuído pelo demônio. E se você começar a andar e não perceber que é um inimigo que está trabalhando com você, que é um inimigo que está tentando derrubar, e você pensar que o problema é o seu cansaço, que o problema é as coisas do mundo, que o problema é o parente, que o problema é o chefe, o problema são os negócios, o dinheiro, você vai ter uma percepção equivocada, porque você só está olhando para as coisas físicas e a árvore está murchando, e os frutos estão caindo, e as folhas estão secando, mas você não está percebendo que o problema é espiritual, é na raiz. E se você não perceber, é porque te falta um olhar de longo alcance que o Espírito Santo te dá. Então, essa presença do Espírito está faltando em você. Por isso que eu falei sobre você ter um estilo de vida de oração. E se você tiver esse estilo de vida de oração, então o Espírito Santo começará a brotar novamente em você. Se você mantiver esse relacionamento com ele, você vai perceber que a árvore do Espírito vai começar a crescer. Você vai perceber que o fogo do Espírito vai começar a tomar conta de você. Você vai virar uma labareda ambulante. Você vai virar uma igreja ambulante. Por quê? Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. A Bíblia também diz que o meu corpo é a casa, é a morada, é o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim. Por isso a canção diz, né? Habita em mim, ó Senhor. É justamente esse sentimento que você tem que ter de que o Espírito quer habitar em você para que você tenha olhar de longo alcance. Há um texto bíblico que diz assim: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que estão querendo habitar nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue, mas sim contra as forças malignas, principados e potestades, que estão querendo fazer o quê? Habitar nos lugares de Deus, tua família, tua casa, teu coração, tua igreja. Esse lugar não pertence ao diabo, pertence a Deus, e ele quer habitar onde? Nos lugares celestiais. Quando você tem essa percepção de que o inimigo está em guerra e você está em guerra com ele, então você não faz amizade, você se prepara para a guerra. Você começa a botar armadura, você começa a pegar a espada, você começa a se especializar nas coisas da Bíblia, você começa a se blindar com o poder do Espírito, você começa a fazer libações com oração, você começa a entender que é mais do que mundo físico, é mais do que eu, não é sobre mim, mas é sobre ele. Quando você começar a entender isso daí, então você vai para as cabeças e o inimigo começa a correr de ti. Os problemas que tu sofre, tu vai sofrer menos porque ele vai correr de ti. É sabendo sobre isso que Atos capítulo 13, versículo 9, deixa bem claro que Paulo estava cheio do Espírito Santo e ele conseguiu olhar, repreendendo o demônio que estava nesse Elimas, o mago. Ele usava esse mago para atrapalhar a pregação do evangelho. E por fim, eu termino dizendo a você que Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo deu um mandamento aos crentes de Éfeso. E esse mandamento eu falo para vocês aqui, dizendo: enchei-vos do Espírito. Há um mandamento. Encha-se do Espírito Santo todo santo dia antes de você sair para o trabalho. É loucura sair de casa sem ter a presença do Espírito. O Espírito Santo, ele de fato é a fonte para que você tenha o avivamento. E por isso hoje eu estou falando sobre o Senhor Espírito Santo, porque eu compreendo que há uma chave nisso. Eu compreendo que há uma bênção em ter ele como fonte de avivamento para ti. Por quê? Porque assim aconteceu em Atos capítulo 4, versículo 31, como base do meu sermão. Tendo eles orado, o que aconteceu quando eles começaram a orar? Começou a tremer o lugar. Começou o mundo físico ser abalado. E onde eles estavam reunidos tremeu. Todo mundo ficou, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora os caras estavam blindados. Eles estavam cheios do Espírito Santo.
Ninguém mexia com os caras. E agora, com o poder do Espírito, tendo o mundo físico abalado, o texto bíblico diz o quê? Anunciavam a palavra de Deus com intrepidez. Os caras tinham poder na palavra, ao ponto de Pedro, que era ruim, pregar o evangelho, 3.000 pessoas se converterem. Quer você, através da sua palavra, modificar o ambiente? Quer você, através do poder do Espírito Santo, alinhar o mundo espiritual com a sua mente, que vai subjugar o seu corpo? Quer você ter transformação no mundo físico, ou seja, no seu corpo, na sua família, na sua história, na igreja, no seu trabalho? Tudo vai começar a se modificar, tudo vai começar a ter um sentido diferente, tudo vai começar a caminhar de uma forma diferente. Para poder melhorar, talvez tenha que piorar um pouco, mas Deus vai melhorar a sua vida quando a plenitude do Espírito estiver sobre você. Quando você parar de buscar mais as coisas terrenas e começar a buscar mais as coisas de Deus. Quando você começar a orar mais, quando você tiver mais do Espírito Santo, então a sua árvore física vai começar a brotar frutos que você antes percebia que não tinham. Você se tornará mais calmo quando você é muito agitado. Você que é muito calminho, muito tímido, vai ter mais intrepidez no falar. Você vai ter uma vida diferente. Haverá um vigor novo em você que você não sabe de onde. Haverão novas concepções na sua mente. Vários mecanismos vão se ligar na sua mente. Os seus neurônios vão produzir mais. Por quê? Porque agora você vai ver como Deus vê. O inculto, quando tem a presença do Espírito, se torna culto. Mas quando a pessoa que é culta, inteligente, não tem a presença do Espírito, ela se torna burra. Então, se você quer crescer, eu já vi várias vezes acontecer isso, e você já deve ter ouvido. Às vezes eu vejo aqueles exímios pregadores e o cara fala e gesticula e pula e não sei o que e tal, mas não bateu o negócio. Mas quando eu vejo o velhinho subir lá, o irmão que orou, o irmão nem é tão culto, fala muito errado, o irmão, mas é o irmão ali, canelinha de fogo, é o irmão que orou, que tal, e fez o negócio quando o irmão sobe. Meu irmão, você já deve ter visto isso. O irmão sobe, o negócio parece que é diferente. Eu gostei do sermão do fulano, me chamou a atenção. Mas o irmão não é que nem um pastor, o irmão não é que nem uma pessoa exímia, pregadora e tudo mais. É o irmão fraquinho lá. Mas nele havia o poder do Espírito. E por isso que ele chamou a atenção, por isso que ele conseguiu fisgar seu coração. Eu já vi muito isso. Vários sermões que a gente assiste por aí. Às vezes o problema não está nem no pregador, está na gente que não tem, né? E por isso que a mensagem vem, bate e vai embora. Mas às vezes está no pregador que não tem a presença e a gente sente um cheiro diferente quando o Espírito está. Quer você ter essa vitória? Então não esqueça de que hoje você não pode sair de casa sem ter a presença do Espírito. E por isso, todos os dias, eu oro a Deus aqui, vocês têm percebido, para termos a presença do Espírito Santo sobre nós. Quer você ter uma nova história? Então se una a nós em oração. O irmão Wellington estará orando agora. E enquanto o servo do Senhor estiver orando, eu quero que você também se una a nós em oração, pedindo a presença de Deus sobre nossa vida, pedindo que o Senhor Jesus Cristo cuide de nós e nos traga de fato a bênção tão necessária sobre nós. Vamos orar ao Senhor. Irmão Wellington. Eu acho que está fechado o Já microfone abriu, do já, irmão. já abriu. Agora sim, agora eu estou Ok. conectado. Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de estar em tua presença nesta manhã. Agradecemos pela mensagem tão repleta de ensinos, de instruções, de exortações para nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós queremos, nesse momento, ó Deus, nos colocarmos diante de Ti e rogar a tua misericórdia, a Tua justiça, ó Deus.
Nós somos pessoas que desejamos ser cheios do Espírito Santo. E nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Que o Senhor nos conceda esse dom. Que o Espírito Santo traga arrependimento e perdão dos nossos pecados, das nossas vidas. E que Ele nos instrua em todo o caminho que devemos andar, Senhor. E que o Senhor nos ajude a ser receptivos à voz do Espírito Santo. Possamos, no momento em que o inimigo estiver planejando alguma coisa para algum obstáculo para colocar em nosso caminho, que nós possamos ter essa habilidade, Senhor, de discernir e que possamos buscar socorro de tuas mãos, Senhor, para sermos vitoriosos. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos o nosso pensamento em sintonia com Deus, para que Ele possa nos guiar em toda a verdade. Nós queremos, ó Deus, nesta oportunidade, agradecer pela vida e pela saúde que o Senhor nos tem dado. E muitos livramentos, ó Deus, que têm ocorrido na minha vida pessoal, na vida de minha família, meus filhos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a operar esses livramentos e tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em novidade de vida, a seguirmos o conselho do apóstolo Paulo. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E que nós possamos, ó Deus, mediante o adicionar desses pequenos esforços pessoais, nós possamos ter a Ti agindo no plano da multiplicação, Senhor. Nós adicionamos e o Senhor multiplica os resultados, para que assim a vitória seja perfeita e completa. Senhor nosso Deus, oramos pelos enfermos que têm sido apresentados, pedidos em seus benefícios pelo grupo do Go Six. Nós nos lembramos do Willy, que está num tratamento muito rigoroso de câncer. Que o Senhor possa, Senhor, estender a tua mão, tocá-lo e restaurá-lo. Dá a ele a oportunidade, Deus, e a sua esposa, a sua família, de terem mais vida, terem mais saúde, que o Willy possa ser um instrumento, ó Deus, em tuas santas mãos para testemunhar em favor da verdade. Ajuda, Senhor, para que o pedido dele possa ser atendido e ele tenha essa oportunidade, ó Deus, de testemunhar de que o Senhor mesmo o curou, o restaurou. Nós pedimos para outras pessoas que estão enfermas, Senhor, dentre elas a Lucimar, que o Senhor ajude, Senhor, nesse dia, nesse momento. Dá a ela o conforto e a certeza, ó Deus, de que o Senhor está cuidando dela. E quando Deus está cuidando de nós, nós não temos o que temer, porque nós sabemos que nós estamos em boas mãos. Que esse seja o sentimento, Deus, o pensamento que ocupe a mente da Lucimar. A certeza de que o Senhor está com ela, Senhor. E que ela certamente, seguramente, terá a oportunidade de, em algum momento, testemunhar, Deus, em favor da tua palavra, para que o mundo possa conhecer mais o teu caráter, que o mundo possa tomar decisões positivas, ó Deus, de abandonar o pecado e se entregar a ti. Todos nós, ó Deus, podemos ser testemunhas nesse nível. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a usarmos as instruções que o Espírito nos tem dado. Que nós possamos não somente receber o Espírito Santo, mas andar no Espírito.
praticar as obras que o Espírito nos indicar, nos inspirar a praticar. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que o teu desejo, os teus planos se cumpram em cada um de nós. Nós queremos pedir por aqueles que estão rogando pela conversão dos seus filhos. E eu me incluo nessa categoria, Senhor. O Wellington, ele já tem mudado bastante. Muitas coisas têm sido mudadas e transformadas em sua vida. O Senhor tem dado a ele a oportunidade de ser vitorioso no trabalho. Mas nós pedimos a Deus que o Senhor não dê a ele paz, enquanto ele não retornar completamente à tua igreja, Senhor. Refazer o concerto contigo, Senhor, para a salvação de sua própria alma. E também para que ele seja habilitado a ser uma testemunha perante aqueles que o conhecem. Ajuda ele, Senhor, para que o Espírito Santo possa criar nele a pureza de coração e possa abrir os seus olhos para que ele veja a sua real necessidade. Ele precisa de Deus, porque ninguém pode servir a Deus sem o próprio Deus atuando em nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o Emanuel. O Emanuel tem demonstrado alguns sinais, Deus, de que ele tem susceptibilidades às impressões do Espírito. Que o Senhor torne essas impressões mais fortes, Deus, e que ele chegue ao ponto de renunciar totalmente à vida que ele tem vivido no passado, e que ele possa fazer planos que, ao sair daquele lugar, da prisão, ele possa, Senhor, colocar em prática todos os seus esforços para mudar de vida, mudar a direção da sua vida, que ele mude de ramo profissional e que ele mude também de rumo para que ele possa estar andando na tua companhia, Senhor, sob a direção do Espírito Santo. Esteja conosco nesse dia, Senhor. Abençoa as famílias que estão buscando a conversão de seus filhos, o retorno dessas pessoas à igreja. Pessoas que no passado talvez tenham sido pessoas de grande valor na tua igreja, mas que o inimigo, de alguma forma, conseguiu desviar essas pessoas. Que o Senhor ajude, Deus, que esse poder, que esse encantamento seja quebrado e que essas pessoas possam voltar, Deus, ao teu redil. Possam também não somente mudarem de vida, mas também ajudarem outros a encontrarem Jesus e serem por ele transformados. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor cure os enfermos, aqueles que estão rogando, Senhor, a tua misericórdia, a saúde e a vida. O mundo está muito enfermo, Senhor. Enfermo espiritualmente falando e enfermo fisicamente. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre dessas armas do inimigo, porque uma das coisas que o inimigo tem usado para trazer sofrimento à tua igreja, ao teu povo e ao mundo de um modo geral, é trazendo enfermidades sobre a vida dessas pessoas. Pedimos que o Senhor nos livre, Deus, que o Senhor nos faça compreender que somente em Ti nós podemos ter saúde física e espiritual, e que nós possamos correr em Tua direção, Senhor, buscando essa ajuda em tempo bem presente. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o grupo do Go Six, que esse grupo possa crescer mais e mais, que as pessoas que se unirem a esse grupo possam ser pessoas que estejam buscando
serem possuídas e dirigidas pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua igreja nesse momento crucial da história da humanidade, Senhor. Nós precisamos receber essa dotação especial do Espírito Santo, porque precisamos viver a verdade que nós temos conhecido e precisamos testemunhar dessa verdade, como a Igreja Apostólica foi capaz de testemunhar naquele dia em que Pedro pregou tão ousadamente. Aquilo foi uma pequena amostra, Senhor, do que o Senhor fará através da tua igreja. Porque naquele momento, segundo a informação da serva do Senhor, nós sabemos que foi derramada ali a chuva temporã. E nós precisamos da chuva serôdia, Senhor. O poder será muito maior. O mundo será iluminado com a tua glória, Senhor. Mas que para que isso aconteça, nós precisamos que as nossas vidas individuais sejam iluminadas pelo Espírito Santo, para que nós possamos refletir essa luz perante as pessoas, ó Deus, no momento de trevas em que o mundo está penetrando. Que nós possamos ter a palavra da verdade, ó Deus, a palavra de esperança, a palavra de salvação para dar ao mundo e o mundo possa tomar uma decisão diante de ti, Senhor. Abençoa-nos nesse momento. Abençoa o pastor Anderson, que tem falado tão inspiradamente, ó Deus, nas suas pregações e mesmo nas suas orações. Ele tem exaltado o nome do Espírito Santo, ele tem exaltado o nome de Deus. Que o Senhor possa continuar usando esse homem, Senhor, como um instrumento poderoso em tuas mãos. Abençoa a Rose, que ela também continue nessa tendência, Senhor, porque ela está crescendo muito espiritualmente. Que o Senhor a abençoe, que ela possa crescer mais e mais, e ela possa alcançar aquele grande objetivo, Senhor, que é levar a família dela a um compromisso pessoal contigo, Senhor, para a salvação de suas almas. Que o Senhor a abençoe nesse esforço que ela tem feito ultimamente e que os resultados possam ser resultados grandiosos, Senhor, para a tua honra e a tua glória e também para a felicidade da irmã Rose e da família. Abençoa, Senhor, os outros irmãos e irmãs que estão nos ouvindo nesse momento. O Senhor sabe, Deus, que cada um de nós temos pedidos, temos ansiedades, temos dificuldades a vencer. Que o Senhor nos habilite, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, a segurarmos a tua mão, Senhor, e confiarmos no teu poder para sermos conduzidos, ó Deus, àquele momento final em que o Senhor pronunciará: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ajuda-nos, ó Deus, nesse dia, que nós tenhamos um dia de paz, um dia de luta, mas também um dia de vitórias. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e concede-nos a companhia e a guia do Espírito Santo durante todo esse dia, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que teu Espírito esteja sobre nós, a abençoar, Senhor, nossa vida, a abençoar, Senhor, nossa história. Por favor, Senhor, permaneça com a irmã Dene, que já foi para o trabalho, que teu Espírito Santo esteja com ela, dando ânimo e força. Também, Senhor, que teu Espírito permaneça com o irmão Wellington, que orou agora. Renove suas forças, Senhor, e dê a tua graça e a tua bênção ao teu servo. Entregamos em tuas mãos a nossa líder, irmã Rose, para que também ela receba a porção do teu Espírito no dia de hoje. Por isso colocamos o nosso Goal Six em tuas mãos e agradecemos por tua palavra, pedindo a presença e a bênção do teu Espírito sobre nós,
Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.